Bom, irei começar aqui sobre o mini curso, que é a introdução a rootkits de Linux. E nós vamos entender como é que eles funcionam. Eu sou Igor Melo, membro do projeto de Resistência e Segurança da Informação da UFC, e espero que vocês gostem desse conteúdo. Vai ser um pouco pesado, porém eu acredito que vai ser divertido. Bom, aqui tem uma agenda do que é que esse curso vai abordar. Desculpe o microfone, primeiramente, ele tem um pouco de estática, mas eu não consigo mudar isso. Bom, primeiro eu vou falar sobre alguns conceitos do malware, do rootkit, que aqueles são os tipos dele. Depois eu vou falar conceitos importantes de sistemas operacionais que a gente vai mexer diretamente, como o que é o kernel, system calls, os net privilégios e os LKMs. E depois eu vou programar passo a passo um rootkit bem simples mesmo, que acredito que vocês não vão ter problema em fazer. Bom, começando, o que é que são rootkits? Rootkits eles são um conjunto de malware que permite ao invasor manter acesso de administrador ao sistema. Ou seja, o invasor já tem acesso de administrador, seja através de um exploit em alguma aplicação, ou um exploit na rede do sistema, no sistema operacional, e aí ele consegue acesso de administrador. Geralmente, eles necessitam que ele já tenha esse acesso. Existem alguns casos de rootkits que não precisam, que eles exploram automaticamente para você o sistema operacional e lhe dão o administrador. Porém, esses são poucos casos. O que é interessante nesse malware é que ele consegue esconder atividades maliciosas e outros malwares. Ele tem um controle tão grande sobre o sistema operacional que nenhum usuário, além do atacante, vai conseguir ver esses processos ou conexões ilícitas. Eles modificam partes do sistema que o usuário geralmente não tem muito acesso, ou seja, o kernel do sistema, às vezes até o firmware, que são partes mais de baixo nível que a gente chama no sistema operacional, que mexem mais perto do hardware. Bom, vamos aos tipos de rootkits. O primeiro tipo é o User Mode. Eles atuam no que a gente chama do espaço da memória de User Space. Depois eu vou explicar direitinho o que é esse User Space. Mas eles não têm acesso completo ao sistema operacional e ao hardware, mas mesmo assim eles conseguem esconder bem a nível de aplicação certos processos, porque eles conseguem modificar variáveis de ambiente, conseguem modificar pathings. Então, para o sistema operacional, é claro, é óbvio que aqueles processos maliciosos existem, porém, para o usuário em si, que tem uma visão mais limitada, não é tão óbvio. Existem os rootkits de kernel mode, que eles são mais completos, pois eles atuam dentro do espaço de memória que a gente chama de kernel space. Eles têm acesso completo ao sistema operacional e acesso limitado ao hardware. Eu botei limitado porque ele se comunica com o hardware através da API, que são as system calls, que depois eu vou falar mais especificamente. Porém, ele não tem acesso completo a modificar o firmware do hardware, que no caso seria o tipo 3, que ele age diretamente sobre o firmware e ele consegue, a partir disso, modificar tanto o sistema operacional quanto o próprio software do hardware em si. E também tem os tipos persistente e não persistente. Esses dois tipos finais são basicamente todos os rootkits são para persistir um ataque, ou seja, continuar um ataque, manter acesso ao atacante depois de uma invasão. Porém, os persistentes eles se mantêm mesmo após reinicialização de máquinas. Os não persistentes eles vão embora depois da máquina ser reiniciada. Eu vou ensinar vocês a fazer um não persistente. Eles ainda assim são interessantes porque eles são mais fáceis de serem feitos e também muitas vezes servidores não podem se dar esse luxo de serem reiniciados. Imagine um servidor de uma aplicação que tem milhões de acessos por segundo ser reiniciado. A empresa irá perder milhões e milhões em dinheiro. Bom, vamos agora a alguns conceitos de sistema operacional. O que é o kernel? O kernel basicamente é o núcleo do sistema operacional. Nele tem todas as funções que o sistema operacional precisa para se comunicar com o hardware e organizar as próprias tarefas entre si, ou seja, as estruturas de dados, como ele vai organizar os processos, qual tarefa deve ser executada, e ele se comunica diretamente com o hardware através de system calls. Depois eu vou explicar melhor as system calls.
mas ele é separado dos endereços de memória que o usuário utiliza. Como vocês podem ver na figura ali da direita, o kernel ele tem uma parte de memória específica para ele, em que ele só aloca recursos para ele dentro desse range. Claro que o usuário tem que ter um range maior para poder botar várias aplicações, mas o kernel pega um espacinho dele ali porque ele precisa desse tanto para dessa faixa pelo menos para prover um sistema operacional decente, poder subir as estruturas de dados, subir as funções de sistema dele, etc. System calls, o que é que são? Elas são funções que estão declaradas dentro do kernel. Elas realizam tarefas de baixo nível, como escrever na tela, escrever diretamente em arquivos, ou seja, se comunicar com o disco, se comunicar com o RAM, entre outras tarefas de baixo nível. Elas também organizam os processos do sistema, como por exemplo o escalonador do Linux está lá, tá programado dentro do kernel, as estruturas de dados que o Linux utiliza, todas estão lá. E elas são a interface entre o sistema operacional e o hardware. Como assim? O sistema operacional ele quer que você escreva em algum arquivo. Na verdade, o usuário quer escrever em algum arquivo. Então ele vai, por exemplo, criar o arquivo e escrever dentro dele. No momento que ele escreve, o sistema operacional faz uma chamada para o disco para escrever aquele dado do arquivo em algum disco. E ele utiliza todas as estruturas de arquivo de sistema dele para manter onde exatamente está esse dado. E outra coisa interessante também de se falar é o anel de privilégios. O Linux é dividido nesses anéis de privilégios aí. As aplicações normais de usuário e que a gente geralmente tem acesso estão no anel mais externo, no Ring 3. Elas são as menos privilegiadas. E à medida que a gente vai descendo, a gente vai ganhando mais privilégios. Por exemplo, nesses anéis intermediários, a gente tem drivers de dispositivos, podem ser também drivers de caracteres, mas eu não vou entrar muito nesse assunto por enquanto. O Ring 0, que é o kernel, ele é o núcleo do sistema, como eu já tinha dito anteriormente, então ele é o mais privilegiado. E o rootkit que a gente vai programar vai atuar justamente neste Ring 0, ou seja, a gente vai ter total acesso ao sistema operacional. A gente vai usar o LKM, que é uma sigla para Loadable Kernel Module, ou seja, imaginem plugins para o Firefox, só que em C. Eles são basicamente extensores do kernel, e é por isso que o kernel do Linux, o Linux na verdade é um sistema operacional modular, porque o core mesmo dele, tipo, sem nenhum módulo, não tem muitas funções. Porém, adiciona um módulo de rede, adiciona um módulo de mouse, teclado, etc. E assim vai criando um sistema operacional bem mais robusto e modular, ou seja, eu posso retirar e tirar drivers a hora que eu quiser, eu posso modificar só alguns drivers sem ter que mexer no sistema operacional completo. Isso traz diversas vantagens. Bom, eles compartilham o mesmo espaço, como eu falei, né? Eles são plugins do Firefox mais C, eles são extensores do kernel do Linux, eles compartilham o mesmo espaço de memória do kernel e são responsáveis por diversas funções. O kernel sem LKMs é um sistema operacional extremamente limitado que muita gente não conseguiria usar. E devido a esses motivos, eles podem ser nominados como drivers do sistema operacional. Muitas vezes as pessoas usam essa nomenclatura. Bom, o mais importante desse curso mesmo vai ser a parte prática. Eu vou falar bastante durante a parte prática, que vai ser bem interessante. Mas basicamente esses são os requisitos para vocês montarem um ambiente para fazer o mesmo que eu. Façam isso em uma máquina virtual. E o motivo é porque a gente vai fazer um módulo que compartilha o mesmo espaço de memória que o kernel. Então toda vez que a gente errar um endereço, ou seja, a gente tentar acessar uma página que a gente não tem permissão, tentar acessar um endereço de memória que a gente não tem permissão, que é o famoso segmentation fault no C, o kernel também vai crashar junto, então vai ter que reiniciar a máquina para o kernel poder voltar. Senão tu não consegue mais utilizar o kernel do sistema operacional. Alguns programas vão continuar rodando, porém o core do sistema em si vai parar de funcionar. Então uma máquina virtual com qualquer sistema operacional Linux, a maioria da distribuição vai servir, contanto que vocês consigam inserir os módulos, etc e tal. O que eu vou usar, mas não é obrigatório, é o kernel 4.4.0. Eu vou ensinar vocês como é que vocês vão modificando isso para qualquer kernel que vocês queiram.
vai ser necessário um conhecimento básico em C. Eu falei básico, mas talvez algumas pessoas achem um pouco mais que básico, mas a gente vai precisar mexer bastante em ponteiro. Então, acredito que isso seja o básico de C. Vontade de aprender, porque talvez seja um pouco pesado e eu tenha passado um pouco rápido para aquelas partes de trás, mas irá repetir bastante durante o processo. E paciência para os page defaults, porque vai acontecer e você vai ter que reiniciar a máquina, mas acredito que vai dar certo.